Vamos abrir lá em Atos capítulo 2, vamos ler do versículo 42 a 47. Está o texto também na nossa mídia, leamos todos juntos. E perseveravam mais uma vez, nós clamamos e pedimos a tua bênção, o teu cuidado, pedimos que o Senhor venha falar nos nossos corações nessa noite, nos animando, nos fortalecendo, nos quebrantando e cuidando de nós, porque nós precisamos encarecidamente do Senhor, precisamos ouvir a tua voz, que o nosso coração seja aquecido, animado, sustentado, mas também quebrantado, que haja arrependimento e conversão, transformação de vidas diante do teu altar. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e assim agradecemos. Amém, ó Pai. Muito bem. Você já se sentiu perdido em algum lugar? É uma pergunta que, com toda certeza, em algum lugar você já se perdeu. Uma hora ou outra você já se perdeu. É muito fácil se perder, principalmente em lugar que você não conhece. Nós estamos craque em se perder, eu e minha esposa, né? Eu e minha esposa Denise, estamos craque em se perder. Nós estávamos numa cidade pequena, com 80 mil habitantes, 100 mil habitantes, e estamos agora numa... Quantos mil habitantes? Santo André? 700 mil habitantes. 700 mil habitantes, mas aí se for contar São Paulo, aí vai lá, né? Região metropolitana, São Paulo, 20 milhões de habitantes. 20 milhões? É gente para arrebentar, hein? Rapaz, é gente, 20 milhões de habitantes, numa extensão considerável, considerável. Já não bastava a extensão, a gente começa a construir para cima, né? Construir para cima, e vai amontoando casinha uma na outra, nós chamamos de edifício, prédios. E é fácil se perder. Algum dia você deve ter se perdido. Para nos ajudar na localização, nós temos o GPS, ou o Waze, ou o Maps, ou Google Maps, ou aquele GPS que você compra e coloca no vidro do carro e anda lá, sem ser o teu celular. E algumas vezes, por exemplo, quando nós fomos para Taubaté, nós estávamos procurando o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas... a rua Monteiro Lobato tem duas ruas Monteiro Lobato distantes uma da outra. A rua Monteiro Lobato no bairro tal e a rua Monteiro Lobato no outro bairro que não tem nada a ver. Duas ruas Monteiro Lobato com o mesmo nome. Uma dá no sítio do Pica-Pau Amarelo, outra dá em um boteco. Tudo a ver, tudo normal. Para quem não sabe, que nem eu, fui parar na onde? No boteco. Óbvio, claro. E, é assim, é 50% de dar certo, 50% de dar errado, né? Mas parece que a lógica não é essa, né? Se alguma coisa tende a dar errado, essa vai dar errado, né? É a lei, é normal. Mas o duro é se perder dentro da nossa própria casa. Se perder na onde nós não estamos acostumados de estar é ok, é perfeitamente passivo, normal. Mas é se perder dentro da nossa própria casa. Tem gente que não se acha dentro da casa. Por quê? Porque não sente que aquele lugar é verdadeiramente a sua casa. É muito triste ver pessoas perdidas dentro do lar, perdidas dentro da sua própria casa. Lá em Manaus,
quando nós estávamos no centro de apoio, lá na casa de obreiros, lá em Manaus, de apoio aos obreiros, nós atendemos uma família com um senhorzinho já com uma deficiência muito grande nas vistas. Ele não chegava praticamente nada. E era muito comum encontrar aquele senhorzinho apalpando as paredes pelo centro de apoio, com toda a dificuldade. Mas aí a esposa dele falou assim: mas isso ele faz aqui, mas na casa onde nós moramos, ele anda normalmente como uma pessoa normal. Mas por quê? Porque é o ambiente dele, e ele sabe aonde ele deixou todas as coisas. A gente só não pode tirar as coisas do lugar, mas ele deixou ali. Ele sabe aonde está localizado. Por quê? Porque é a casa dele, é o ambiente dele. Muitas pessoas não sentem que a igreja é a sua casa. Muitas pessoas não sentem que esse ambiente é o ambiente do seu ambiente. É a sua família, também está aqui. Olha para o teu irmão do lado aí, olha para ele. Você já deu a mão, você já cantou louvores. Esse teu irmão faz parte da tua família cristã. E ele faz parte com você, dessa família que anda junto com você todos os dias, domingo após domingo. E é justamente essa interação que nós precisamos trabalhar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa unidade, essa união, olhando a igreja como um lugar de louvor e servir a Deus com os meus irmãos. A igreja, ela não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar onde Deus aperfeiçoa cada dia, cada momento, cada circunstância. E a maior referência não é um lugar perfeito dos perfeitos. Não, a maior referência não é essa. A igreja, se fosse comparar, a maior referência seria o hospital, aonde as pessoas são curadas, aonde os aflitos chegam, aonde esses são acolhidos, são sustentados, são fortalecidos no Senhor, para continuar caminhando fortes e firmes. É isso que deve ser a igreja, irmãos. É esse o ardor do nosso coração que deve ser esse lugar. O lugar de amor, de comunhão, de compadecer-se das pessoas que sofrem, compadecer-se das pessoas que estão aflitas, necessitando de serem pastoreadas, amadas e cuidadas do Senhor. Mas isso não é só o pastor que deve fazer. Isso é cada crente, cada irmão tem o papel de apoiar uns aos outros na igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é um lugar onde Deus trabalha para aperfeiçoar aqueles que precisam serem cuidados e fortalecidos no Senhor, para a glória do Senhor. Cheguei agora, o que faço? O versículo 41, nós não projetamos ali, mas está agora aí, ó. Vamos ler todos? De sorte Quantas pessoas foram agregadas naquele dia? Quase 3.000 homens. A igreja estava com 120 membros, 120 pessoas. O texto um pouquinho antes fala que a Assembleia Reunida era 120 pessoas. Agora, é cerca de, pode ser até um pouco mais de 3.000, mas é cerca de, a tradução pode ser cerca de 3.000 pessoas. A igreja agora está com 3.120 pessoas. Imagina só, que upgrade, hein? Que crescimento. Que crescimento, é crescimento para ninguém botar defeito. A igreja tem 120, agora vai para 3.000. É um crescimento incalculável. É um crescimento que não cabe na nossa mente. Esses chegaram naquele momento. Esses 3.000 chegaram na igreja onde os 120 estavam. E eles chegaram naquele momento. E agora o que eles vão fazer? Firmes na palavra. Firmes na palavra. Pode passar, Pedro. É assim, ó. Firmes na palavra. O puritano Thomas, ele falou o seguinte: os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Os praticantes da palavra
são os melhores ouvintes. Esses chegaram ali e eles viram os apóstolos e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esses chegaram e viram que esses estavam caminhando e eles se uniram aonde? Não nas suas filosofias, não nos seus pensamentos, não nas suas atitudes, mas eles se uniram no quê? Na doutrina dos apóstolos. Porque esses tinham e estavam unidos naquele pensamento e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A pregação da palavra, a palavra de Deus é maravilhosa, queridos. É a palavra de Deus que restaura a nossa alma. Conhecereis a verdade vos libertará. Aonde está a nossa verdade? A nossa verdade não está na filosofia dos homens, a nossa verdade não está nos pensamentos, a nossa verdade não está na cabeleireira, não está na manicure, e muitas vezes, né, algumas sim têm a verdade, porque essas têm o Senhor Jesus Cristo, como a nossa irmã Elis, né, que faz as unhas ali, e pode ensinar a verdade fazendo isso, mas na maioria das vezes, a verdade não está lá. Porque muitos desses não o conhecem, pelo contrário, eu já vi muita conversa boba, conversa fútil dessas pessoas, de amigos e colegas, a destruir e a roubar e a matar. E esses perseveravam na doutrina dos apóstolos. O melhor ouvinte, o melhor praticante da palavra são aqueles que realmente ouvem e praticam. Não adianta você vir aqui todos os domingos ouvir a palavra e sair daqui sem ser impactado com ela, sem ser mudado por essa palavra. E nós cheguei agora, o que faço? Fique firme na palavra, meu irmão. Ouça a palavra daqui e saia para viver essa palavra lá fora. A palavra é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. E essa palavra tem que cortar o meu coração, tem que moldar a minha vida. E ela é a espada de 2 gumes porque ela serve tanto para atacar, mas ela serve tanto para me cortar também, ser moldado pelo Senhor, trabalhado na obra do Senhor nosso Deus. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos. A versão NVI fala justamente isso. Eles dedicavam na doutrina dos apóstolos. Eles não trouxeram suas doutrinas, as suas filosofias, e não estavam ali. Eu acho, pastor, eu acho que... Não, calma aí. Não foi isso que eles fizeram, não. Esses 3.000 chegaram e agora eles estavam o quê? Buscando a doutrina dos apóstolos para eles viverem. Buscando a palavra de Deus para eles viverem. Porque eles estavam longe da palavra, agora eles tiveram a palavra de arrependimento. A solução está em Deus. E é só através da Bíblia que nós encontramos Deus. Sem a Bíblia nós não vamos encontrar Deus. Você quer encontrar a verdade para a tua vida? Não é no jornal, no horóscopo. Não é. Não é na vizinha. Não é. A tua verdade, a verdade de Deus para a tua vida está na palavra de Deus. E nessa palavra nós não devemos desviar dela. Nós olhamos as crianças ao recitar os versículos, e elas recitam os versículos da palavra de Deus, porque elas precisam guardar esse versículo no seu coração, para que elas não venham pecar contra Deus. O povo de Deus peca por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós devemos olhar essa palavra e nos deter nela, e ficar firmes e perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar é muito mais do que ler o versículo, ou fazer um urim tumim santo, né? Porque muitas vezes eu vejo o crente fazendo assim, um urim tumim santo, abre a Bíblia, fecha os olhos, coloca o dedo e começa a ler. Calma aí, não é o urim tumim santo não, espera um pouquinho. Não, eu devo estudar a palavra, perseverar na doutrina. E é muito mais do que ficar jogando a sorte de versículos soltos. É muito mais do que isso. É você se aprofundar no Senhor e para o Senhor. A verdade está em Deus. Você crê na Bíblia de verdade? Você crê nessa palavra de Deus de verdade? Então persevere nela, creia nela, coloque ela no seu coração. Não se afaste dela. Mas a gente crê assim, né? Até a hora da dificuldade, né? Deus promete estar conosco. Vem a dificuldade, a gente, ai meu Deus, o que vai acontecer agora, né?
e a gente treme. Mas você crê, chegou agora, persevere, fique firme na palavra do Senhor Deus, não desampare, não deixe de lado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos ficavam para ensinar a doutrina. Quem ia sendo salvo era inserido nessa doutrina. Quem ia sendo salvo chegava para fazer parte desse corpo doutrinário e ensinar os outros. Recebo, eu passo. É maravilhoso nós observarmos, queridos, o quão essa palavra é rica para a nossa vida. O quão eu devo olhar e ver essa palavra. Os apóstolos estavam firmes e perseverantes, não desfocando da palavra do Senhor Deus. E esses assim chegaram lá e puderam sentar para colher águas frescas, água fresquinha, vindo do próprio trono de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, perseverar na doutrina dos apóstolos. 3.000 pessoas agora estavam interessadas no que os apóstolos estavam dizendo. 3.000 pessoas agora estavam interessadas no que os apóstolos tinham para ensinar. Fique tentando imaginar qual foi essa dinâmica que eles trabalharam o discipulado desse pessoal. Imagina, 120, 12 apóstolos ali, e como ensinar essa doutrina para todas essas pessoas. Qual foi a dinâmica desse discipulado tão dinâmico que eles fizeram para discipular tantas pessoas? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que esses 3.000 estavam interessados, queriam beber completamente, porque eles sabiam que a solução para as suas vidas estava em Deus, estava na palavra do Senhor, e eles queriam se alimentar e ficar firme nessa palavra. Você chegou agora, o que você vai fazer? Fique firme na palavra de Deus, não se aparte dessa palavra, ouça a palavra do Senhor e saia para viver a palavra do Senhor Deus, mas nunca desvie da palavra, porque se a palavra de Deus diz, Ele vai cumprir. Mas não creia no que os homens falam. Muitas vezes nós vemos pessoas dando profetadas, muitas vezes nós vemos pessoas a querer dizer o que a Bíblia não fala, tentando olhar a Bíblia como para justificar o que está dizendo. Queridos, tome cuidado. Não é porque a pessoa abre a Bíblia que ali está sendo pregada a palavra. A palavra de Deus é maravilhosa, restaura a alma, mas ela tem que ser pregada de forma firme, verdadeira, para restaurar o nosso coração e nos fortalecer. Nós temos a pregação da palavra aqui no púlpito todos os domingos. Nós temos a pregação da palavra na escola bíblica dominical. Nós temos a pregação da palavra nas nossas células que se reúnem durante a semana. Nós temos a pregação da palavra no culto de quinta-feira de estudo bíblico. E é muito triste, irmão. Sabe por quê? É muito triste. Porque nós vemos a grande maioria das pessoas, sabe qual culto? Nesse. E principalmente nesse de domingo, de primeiro domingo, onde tem Santa Ceia. Na escola bíblica dominical nós não temos esse público. No dia de quinta-feira à noite nós não temos esse público. Quando nós temos 15 pessoas, nós damos uma grande vitória. Comendamos um bolo. É triste. É triste, sabe por quê? Porque se fosse convidar para um churrasco, ia. Se fosse convidar para visitar, ia. Muitos ficam em casa assistindo novela. Muitos ficam em casa assistindo um filme ou coisa semelhante. Ok, eles têm que ter um momento de lazer, mas de buscar e zelar pela palavra do Senhor Deus. Olhar essa palavra como viva, como maravilhosa e desejá-la constantemente. Não abrir mão da palavra, não abrir mão do ensino. Está no domingo, está separado para a glória do Senhor e exaltação do nome do Senhor. Então venha na escola bíblica dominical, ouça a palavra, tenha sede da palavra, caminhe na palavra. Chegou agora, o que você vai fazer? Dedique-se na doutrina dos apóstolos, dedique-se à palavra do Senhor Deus e não aparta-se dela em nenhum momento da sua vida. Busque a palavra. Mas pastor, eu posso buscar a palavra na minha casa? Pode e deve. Pode e deve. Mas eles estavam falando que esses estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. E aonde estavam os apóstolos? Na igreja.
Aonde nós devemos ir? Aonde? Na igreja. Buscar a igreja. Ir até a igreja. Ser a igreja aqui. Ser a igreja na célula da minha casa. Busque a palavra. Chegou agora, o que você vai fazer? Olhe a palavra do Senhor Deus e exalte ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Vamos ler Romanos 10, 14. Como? E como pregarão se não tem o que pregar? Precisa pregar. Pregar o quê? A palavra de Deus. E isso é para o pastor? Também. Também. É também para o pastor. Mas é para o membro? Sim. É para o diácono? Sim. É para o presbítero? Sim. Mas é para o crente? Sim também. Mas algumas vezes nós vemos as pessoas falam assim: mas pastor, eu não consigo ensinar nada para as pessoas. Mas calma aí, você não sabe nenhum versículo de cor? Você não sabe o que foi pregado no domingo anterior na sua igreja? Leia a palavra, meu querido. Tenha essa palavra guardada no teu coração, para que você não peque contra Deus, mas também para você pregar. E como ouvirão se não há quem pregue? Esse pregar é para mim e para você. Pregar a palavra de Deus, exaltar ao nosso Deus através da sua palavra. É a palavra de Deus que deve ser anunciada. Mateus 16, 15 e 16. Vamos ler? E disse-lhes: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mais uma vez, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho. Pregai o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí a pergunta é: o que é o Evangelho? Palavra de Deus. Anuncie o Evangelho. Quando pregar, pregue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregue Cristo vivo, ressurreto. Pregue aquilo que Deus está falando no teu coração sobre o Evangelho de Cristo. Não o Evangelho sintético, artificial, banal, o Evangelho das coisas fáceis, das coisas fúteis, das coisas que passam e que acabam. Mas pregue o Evangelho do arrependimento, da vida, da salvação, onde só pode ser encontrado na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos esse Evangelho, o Evangelho autêntico e não sintético, artificial, banal, que passa, que acaba e que não tem peso e que não transforma vidas, pelo contrário, apenas massageia egos. Queridos, mas para pregar o Evangelho tem que conhecer o Evangelho. Fique firme na palavra, fique firme na doutrina dos apóstolos, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Exalte ao Senhor, porque Deus é aquele que pode fazer e faz. João 20, versículo 31, leiamos: este porém foram registrados para aliviar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Esse porém foi registrado para que você creia. Para que você creia. Creia o quê? Creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Para que também as pessoas que você vai alcançar possam crer também. E isso foi registrado na onde? Na palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos tal revelação. É na Bíblia que Deus se revela, e é através dela que Deus se revela. Olhe a palavra de Deus e creia em Cristo Jesus, que é vivo e ressurreto e transforma vidas e corações. O puritano Thomas: os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Nós já vimos essa frase aí há pouco. É maravilhoso olhar e ver que Deus quer trabalhar em nossos corações e anunciar através de nós a palavra de arrependimento. O arrependimento vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O pecado é reconhecido pelo ouvir a palavra de Deus.
Percebe que quando eu detenho com a palavra, eu me deparo com a palavra vai mostrar aonde eu estou falhando diante de Deus. Mas onde eu me detenho apenas com aqueles livros de autoajuda, isso não trabalha o meu arrependimento. Porque ele vai dizer assim: fique bem, fique tranquilo, não se confronte, não tenha medo. Mas a palavra de Deus vai dizer: você é pecador, você precisa se arrepender, você precisa olhar para Deus. Mas ele vai dizer: Deus te perdoa, Deus te ama, Deus quer cuidar de você, Deus quer ser o seu Deus e ter você como seu povo. Que maravilhoso observar que a palavra de Deus traz tudo isso para a minha vida e para o meu coração. Fique firme na palavra, exalte o Senhor. Cheguei agora, o que eu faço? Viva a comunhão. E ele fala justamente isso. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão é viver esse espaço, esse tempo, esse momento, o partir do pão e nas orações, e nesse momento da Santa Ceia, onde nós podemos sentar junto e glorificar o nome do Senhor, esse momento onde nós podemos cantar na força do Espírito Santo, nesse momento onde nós podemos glorificar a esse Deus, que é o Deus que me une com você, meu irmão, e me fortalece com você, para junto com você glorificar o nome do Senhor. Fique firme na comunhão, não tenha medo da comunhão. Eu vejo muitas pessoas que têm medo da comunhão. Não tenha medo da comunhão, não tenha medo da comunhão. Comungar com o irmão é saber que ele tem defeito. Comungar com o irmão é saber que ele tem qualidade também. Comungar com o irmão é saber que ele pode me ajudar e eu posso ajudar ele. Eu posso ajudar ele. Eu olhar para o outro e dizer: o que eu posso colaborar com o meu irmão? Viver a comunhão com os outros é algo maravilhoso. É justos que somos trabalhados por Deus e fortalecidos. É juntos que somos trabalhados por Deus e fortalecidos para continuar caminhando. O pastor presbiteriano Henry, como que se pronuncia ali? Matthew Wentz. Olha os pessoal perito aí no inglês aí, ó, maravilha. Um dia que aí, tá vendo? Isso daí. Ele falou o seguinte: o homem é feito para a sociedade e os cristãos para a comunhão dos santos. O homem é feito para a sociedade e o cristão para a comunhão dos santos. Deus, Ele te ama, Ele é maravilhoso, cuida de você e coloca você numa igreja para você viver não separadamente, mas junto. Você já percebeu que Deus é um Deus da comunhão? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são um. Podia ser só um. Não poderia? Unitário, solitário. Não, mas ele é unido. Ele é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três vivem harmonicamente, cada um com a sua função, glorificando, exaltando o Deus Pai Todo-Poderoso. E não há ciúme na Trindade. E Deus te fez, você, alma, corpo e pensamento, né? Para glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor, para viver em comunhão com os irmãos. Deus te colocou você numa igreja para que você viva em comunhão. O projeto de Deus sempre foi esse, que o homem vivesse em igreja, em comunidade, servindo a Deus todo o tempo. Por isso ele fez o homem a sua imagem, a semelhança, e fez a mulher para que esse homem vivesse com ela, vivesse em comunhão com ela. Ele disse: multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra. Se fosse para viver sozinho, Deus não tinha feito o homem e a mulher, e falado para ele: multiplicai-vos, enchei a terra. Ele podia falar assim: fique tranquilo, só vocês dois aí, que está bom demais, né? Tá bom demais, eu não quero dor de cabeça para mim, né? Eu quero que vocês vivam bem, só vocês dois aí. Mas disse: multiplicai-vos, enchei a terra. A ordem já foi cumprida, tá, irmãos? Tá? Pode ficar tranquilo, essa ordem já foi cumprida.
Agora vamos manter, né? 2 aí, né? 2 aí, tudo bem, beleza, né? Ok. Irmãos, multiplicai-vos, enchei a terra, viva junto com os outros. Viva junto com os outros. Não deixe de viver. Viva, ame o teu próximo. Caminhe com ele na comunhão. Viva a comunhão da igreja, a comunhão com os irmãos. E é juntos que nós nos fortalecemos e nos guardamos e nos amamos juntos. E é o Salmo 133 que nós já lemos na nossa liturgia. Vamos ler mais uma vez? Ó, quão bom é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. O que acontece com a comunhão? Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Que maravilhoso, queridos. Quando Deus restaura a nossa alma, Ele restaura a comunhão com Deus. Em Cristo nós somos religados com Deus. Nós estamos separados, sem a comunhão com Deus, desligados. E agora Deus nos liga com Ele. O ministério da reconciliação de Cristo Jesus. Agora, quando eu sou reconciliado com Deus, o que acontece comigo? Eu posso me comungar com o meu irmão. Eu posso viver com o meu irmão, um do lado do outro. Eu posso apoiar, ajudar, amar, a caminhar junto, a olhar e ver aqui a dificuldade do meu irmão. Pode ser abençoada com a minha presença naquele lugar. Algumas vezes não precisa nem de recursos, algumas vezes precisa mais de um abraço, algumas vezes precisa mais de uma palavra, algumas vezes precisa mais de um olhar profundo nos olhos e dizer: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Algumas vezes precisa mais de um olhar de compaixão e dizer: estamos juntos para passar pelas aflições, pelas lutas. Queridos, viva a comunhão. Quando você vai na célula, lá na casa do irmão, é tão gostoso. Ou na célula aqui na igreja é tão gostoso, porque nós temos um momento de compartilhar nossos pedidos de oração. Nós temos a oportunidade de estar junto com aquele irmão na casa daquela pessoa, de entrar naquela porta e ali viver junto, compartilhar os pedidos, orar uns pelos outros e glorificar o nome do Senhor na casa do meu irmão. Quer mais comunhão do que isso? Meus queridos, é viver a igreja constantemente, é viver a igreja com um passo a mais de igreja, é viver a comunhão com os irmãos. E se tiver aquele lanchinho no final, é bom também, não é gostoso também, mas o melhor não é as coisas, são as pessoas. O melhor é Deus em nós, e que me une a você, para caminhar com você. Não viva a sua dor sozinho. Cheguei agora, o que faço? Viva em comunhão. Olhe a igreja como um lugar de comungar, de compartilhar, de dividir pesos e fardos e cargas. Porque é aqui, nesse lugar de comunhão, de dividir pesos, fardas e cargos, que nós somos aliviados, fortalecidos para caminhar. Quantas vezes você chegou no culto triste e desanimado? Quantas vezes você passou por aquela porta de cabeça baixa, dizendo: hoje não sei o que Deus vai fazer, mas meu coração está arrebentado. E você saiu daqui animado para uma semana cheia. Quantas vezes? Eu muitas vezes. Mas você é pastor. É verdade, eu sou pastor sim. Mas pastor também sofre. Pastor também passa lutas. Pastor também tem desejos assim como você tem. E é Deus que nos anima. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos guarda. É Deus que me faz estar junto com você naquela porta lá, te abraçando e dizendo: meu irmão, uma boa semana. Que Deus te abençoe. Isso não é de boca para fora, queridos. É com o amor do Senhor que nos fortalece e nos guarda cada dia, cada circunstância. É o Senhor que nos anima a viver juntos e compartilhar juntos das nossas dores e das nossas alegrias. Viva essa comunhão, meu querido. Não fique perdido dentro da sua casa. Não fique perdido dentro da sua casa, achando que você está sozinho.
Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falar: pastor, estou sozinho, pastor, estou me sentindo tão só. Eu falo: mas irmão, você não está na igreja, você não está com a gente lá, por que você não está compartilhando as suas dores? Viva em comunhão, em nome do Senhor Jesus, porque ali o Senhor Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. E por último, tenha uma vida sadia espiritual, uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual íntegra com o Senhor. E ele fala assim, no partir do pão e nas orações. Viva as orações. Não deixe de viver a comunhão, mas não deixe de viver as orações, porque é nas orações que nós somos fortalecidos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala sobre um culto aceitável ao Senhor, que é um culto vivo, é um culto de pessoas que são santas, separadas para viver uma vida de louvor e exaltação ao Senhor nosso Deus. Um culto racional, que ele é feito com a minha vida, uma vida que tenha uma vida de intimidade com o Senhor, no partir do pão e nas orações. Eles estavam orando juntos, eles estavam cultuando juntos, com um corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional é um culto que clama ao Senhor Deus, que vive ao Senhor Deus. Mas sabe por que muitas vezes nós não oramos? É o versículo 2: e não vos conformeis com esse século. Perdemos isso aí. O que mais temos ouvido? É assim mesmo. É assim mesmo. Estou acostumado, pastor. Estou acostumado. Meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, a política, o governo, né? O trânsito, o vizinho. É assim mesmo, pastor. Nós nos conformamos. Paramos de orar, paramos de clamar, paramos de confiar no Senhor Deus. E vivemos com a nossa mente cauterizada pelo é assim mesmo. Não, meus irmãos, pelo contrário, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Viva uma vida íntegra com o Senhor, de oração, de crer, de confiar, de colocar diante do Senhor a sua vida e o seu coração. Clame ao Senhor Deus, mesmo que seja para a tua vida: Senhor Deus, dá-me mais fé, dá-me mais força para crer mais no teu poder, dá-me mais força para crer mais na tua bênção, no teu cuidado, na tua unção, porque é o Senhor que fortalece a minha vida. Corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é aquilo que Deus faz. O nosso anunciar deve ser com a nossa vida, uma vida íntegra diante do Senhor, confiando no Senhor aquilo que é bom, aquilo que é agradável para a glória do Senhor. Com nossa boca, não é só com o nosso testemunho, com a nossa boca, orando. Ore com a tua boca, clame ao Senhor Deus, fale, clame ao Senhor Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. Com o nosso culto deve ser diário. É um culto racional, é um culto vivo, não é um culto local apenas, mas é um culto 100% da nossa vida. Você vai viver quantos anos? Quantos anos você vai viver? Quantos anos? Não sei quantos anos, mas todos esses anos eu vou viver para o Senhor, como um culto racional, como um culto vivo, um culto que crê, um culto que está lá andando diariamente. Eu não sei quantos anos eu vou viver, eu quero viver muito, para glorificar a Deus todos esses anos, e exaltar o nome do Senhor todos esses anos, mas eu não sei se é muito ou se é pouco, mas todos esses têm que ser para louvor e glória do nome do nosso Deus, como um culto santo, um culto constante, um culto vivo, que agrade e que exalte o Senhor nosso Deus. Concluindo nossa mensagem dessa noite, devemos ter uma vida de adoração a Deus, constante, viva, um culto vivo, um culto santo, que agrade o Senhor nosso Deus. Também
realizarmos a nossa missão local, missão em todo o tempo. Nós temos algo a fazer. Por que você está nessa terra? Por que você chegou aqui nesse lugar? Mas eu encontrei Jesus. Ok, então encontrou Jesus, então tá bom, Deus podia te levar, não poderia? Cheguei agora, o que eu faço? Meu querido, olhe a missão de Deus na sua vida aqui nesse lugar. Deus te trouxe aqui por um propósito. E o propósito de Deus não é fazer você limpar banco, sentando aí todo domingo, naquele lugarzinho, naquele banco, naquele mesmo lugar, lustrando aquele banco ali. Por isso nós temos uma pessoa que vem aqui e limpa, tudo bonitinho, né? Mas Deus te colocou aqui para você exercer um ministério, para você trabalhar. Cheguei aqui, o que eu faço? Fique firme na palavra, fique firme na comunhão dos irmãos, fique firme na oração, tenha uma vida sadia, espiritualmente sadia. Mas não deixe de exercer o seu ministério. Coloque a mão na massa. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo quando todos nós pegamos a mão no remo e remamos o mesmo barco. Nós somos em torno de 250 membros da nossa igreja. 250 membros da igreja e as congregações. Imagina um grande barco com 250 pessoas dentro dele. 125 de um lado, 125 do outro. Cada um tem um remo. Cada um tem um remo. Eu tenho o meu, você tem o teu. Agora imagina só que se só 10 presbíteros, 2 pastores e 3 seminaristas remem. O que vai acontecer? O barco vai ficar deficitário. O barco quase não vai sair do lugar. Se for correnteza acima, o que vai acontecer? Ele vai descer, ele não vai subir. Ele não vai subir. Pelo contrário. No mínimo ele vai ficar parado ali, porque nós não vamos ter força suficiente para colocar tudo para andar. Meu querido, realize a missão. Cheguei agora, o que eu faço? Coloque teu remo na água e comece a remar junto. Não fique parado. Pelo contrário, exerça o ministério que Deus quer na sua vida aqui nessa igreja. Você tem que servir aqui. Muitas vezes eu vejo as pessoas falam, mas pastor, se um dia Deus me dá o privilégio para ir para missões lá na Bolívia, lá na China, lá no Amazonas, lá em Rondônia, né? Fazer que nem o pastor Luciano, fazer que nem o senhor, de ir lá para o Amazonas. Falo, ok, irmão, é bom ir lá para o Amazonas. É muito bom, é gostoso. Um dos melhores anos da minha vida foi lá no Amazonas. Um dos melhores. Vivendo lá no barco, passando perigo de morrer afogado, de ser comido por onça. Mas foi excelente, maravilhoso, queridos. A pessoa chega e fala assim, mas você sofreu muito lá, né, pastor? Eu sofri nada. Que rapaz, sofri? Sofri nada não. De jeito nenhum. Eu fui muito feliz lá, fazendo a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor, faça a missão onde Deus te colocou. É aqui que você tem que fazer. É aqui que Deus quer te usar. É nessa igreja. Coloca um remo na água e começa a remar, meu querido. Porque quando todos remamos, o barco vai mais rápido. Quando todos remamos, o peso fica menor. Quando todos remamos, nós nos cansamos menos, porque podemos revezar. Meu querido, rema aí 10 horas. Começa a dar cãibra. Mas começa a revezar com o teu irmão. O barco nunca vai parar de andar. É que nem o coral. Lá no nosso coral, lá no Ibel, nossa gente falava assim, vocês são um coral. Podem respirar tranquilamente. Só não respirem todos juntos. Né? Respire um de cada vez. E não vai nem perceber quando tiver que segurar um tom, uma música. Não vai perceber. Se todos respirarem ao mesmo tempo, aí vai cair. Mas se cada um respirar tempos diferentes, não vai nem dar para perceber, porque nós vamos estar juntos, caminhando para a glória do Senhor. Ter uma visão espiritual sadia, coerente, vivendo para a glória do Senhor. Esse repetiu, não sei por que ele voltou aí. Envolva-se nos ministérios, não deixe de viver a vida da igreja, não fique perdido dentro da sua própria casa, mas pelo contrário, anime-se no Senhor e para a glória do Senhor. Para pensar, há lugar para nenhuma pedra solta no edifício do Senhor? Tem lugar para pedra solta no edifício de Deus? Não, não tem lugar para pedra solta. Pelo contrário, todos devem estar bem unidinhos. Pode passar. Para pensar, não há demanda suficiente no reino de Deus.
Está sobrando? Não vai estar. Nunca tem demanda o suficiente para o reino de Deus. No reino de Deus sempre vai ter vaga para você trabalhar. Sempre vai ter vaga para você trabalhar. Todos os recursos humanos e financeiros não são suficientes para as demandas do reino de Deus. Por quê? Nós vamos enriquecer? Não, não é isso não. Porque sempre vai ter lugar aonde necessita pregar o evangelho. Sempre vai ter lugar aonde o evangelho não foi anunciado. Sempre vai ter demanda, tanto financeiro como de pessoas. Chegou agora, o que eu faço? Envolva-se no ministério. Envolva-se para pregar o evangelho. Envolva-se para anunciar a verdade do Senhor. Tem vagas. Tem vagas aqui sim. Pode vir que aqui tem vagas. Há necessidade de pessoas para anunciar. Há lugares para pregar nesse lugar. Há lugares para pregar nessa cidade, na nossa região, no grande ABC, no mundo. Tem vagas para missionários. É Deus que vai sustentar, é Deus que vai fortalecer. Nunca tem demanda. O Senhor mesmo disse: rogue para que mande trabalhadores para a seara. O campo é grande, os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos e eles estão sentados nesses bancos aqui hoje. Nós somos poucos, mas nós estamos aqui. Você é um trabalhador do Senhor, para a glória do Senhor. Meus queridos, envolvam-se. Quais são as demandas do reino de Deus à nossa volta? É só você sair hoje, indo embora para sua casa. No teu caminho você vai ver muitas demandas do Senhor no teu caminho. Ao assistir o jornal amanhã na televisão, você vai ver a demanda do Senhor por aquele jornal. Deus vai anunciar e vai mostrar as demandas que Ele quer agir. Quantas igrejas Ele quer abrir, qual lugar que Ele quer pregar, com quem Ele quer anunciar a verdade através de você, em quem Ele quer anunciar a verdade através da sua vida. Envolva-se, anuncie a verdade do Senhor para a glória dEle mesmo.